Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Aqui Jesus faz uma declaração bombástica, algo que certamente fez com que os discípulos perdessem o chão aos seus pés, diante daquela grande promessa que lhe estava sendo descortinada através das palavras de Jesus. E ele diz: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Queridos, eu acredito que os discípulos que seguiam a Jesus fizeram-se as seguintes perguntas: será que isso que Cristo está prometendo é real? Será que quando Jesus fala sobre o monte sendo lançado ao mar, devemos levá-lo a sério? Aqueles homens viram Jesus operar grandes milagres, cegos recobrarem a sua visão, coxos voltarem a andar, e até mesmo mortos ressuscitarem. Mas enquanto há um monte, recebeu uma ordem, não apenas de Jesus, mas dos discípulos, e lançar-se ao mar. Será que isso seria algo possível? Certamente, nós também temos as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas que pairaram sobre a mente daqueles primeiros discípulos. Essa é uma das grandes promessas de Deus para a sua igreja. E nós que estamos estudando a série As Grandes Promessas de Deus, nessa noite, nós escolhemos como título para a nossa mensagem: você pode mover montanhas, a resposta de Deus para o impossível. Seria difícil, queridos, talvez encontrar uma promessa maior, ou pelo menos improvável que assim o consigamos, do que a que nós lemos nesse texto. E eu quero convidá-la a fazer uma jornada de exploração na palavra de Deus comigo. Nós vamos ver se podemos descobrir o que Jesus está nos dizendo e como isso pode ser aplicado à nossa vida. Quero fazer-lhe um convite a você que está nos acompanhando pelo YouTube, a inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para que você possa receber novas postagens. Deixe lá o seu like, o seu comentário, isso vai nos ajudar a melhorar mais ainda as postagens que temos feito, bem como que você possa compartilhar essa mensagem, como outras que você vai encontrar lá no nosso canal, com outras pessoas, com amigos, que sei que serão edificados, serão abençoados com a palavra de Deus. Queridos, o nosso problema com o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 23, é que Jesus nos convida a falar com um monte, e não apenas falar, mas ordenar que ele seja lançado ao mar. O que nós devemos fazer com esse texto? A nossa primeira inclinação, é claro, é explicá-lo de alguma forma, às vezes até mesmo atenuar as palavras de Jesus, ou tentar justificar aquilo que ele está dizendo. No versículo 22 desse mesmo capítulo, Jesus faz uma exortação aos seus discípulos. Ele diz: tenham fé em Deus. 4 palavras, mas 4 palavras revolucionárias na vida daqueles primeiros discípulos. Palavras revolucionárias na história da igreja. Palavras revolucionárias na nossa vida. Porque nós somos convidados, nós somos convocados a dar um passo de fé. Há um sermão do pastor Edward Victor Hill, que tem como título Deus é. Esse pastor americano que já descansou no Senhor, ele insistiu no fato de que tudo no universo flui dessa única verdade: Deus é. Descubra isso e você terá controle sobre a vida. Negue isso e nada mais faz sentido, afirmava este pastor. E observe, queridos, que lá em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, a voz da sarça ardente falou a Moisés para dizer ao povo que eu sou o enviou. E o que isso significa? A única explicação que nos é dada no próprio texto é uma explicação adicional que diz: eu sou o que sou.
apontando assim para a eterna autoexistência de Deus. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Queridos, se você sabe que Deus que Ele é o grande eu sou, você conhece a verdade fundamental do universo e faz com que você compreenda essa grande promessa do Deus do impossível, do Deus que tem poder sobre todas as coisas. Há uma história que ilustra essa grande promessa. Durante uma seca na Inglaterra, um pastor convocou a sua igreja para uma reunião especial de oração para pedir a Deus que enviasse a chuva tão necessária àquele local. Embora fosse um dia claro e sem nuvens, a irmã Mary, a irmã Maria, veio com um guarda-chuva. E aí todos perguntaram: por que você trouxe esse guarda-chuva? O dia está tão limpo, o tempo está tão aberto, o sol está tão forte. Todos perguntavam. E ela prontamente respondeu: já que nós estamos orando por chuva, achei que deveria trazer um guarda-chuva. Nada mais justo. Todos riram, inclusive o pastor. Enquanto aqueles irmãos oravam, enquanto aqueles irmãos clamavam a Deus que enviasse chuva, os ventos aumentaram, as nuvens se aproximaram e os céus se abriram e desceu uma forte torrente de chuva. Aquela irmã voltou seca para a sua casa debaixo do guarda-chuva, enquanto toda a congregação voltava molhada para as suas casas. É isso, queridos, que a fé faz. A fé traz um guarda-chuva para uma reunião de oração quando você está orando por chuva. É você crer sem ver. A grande promessa de Cristo aos seus discípulos foi: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Em certo sentido, isso é claramente uma hipérbole, uma figura de linguagem. Jesus usa um absurdo para apontar as grandes possibilidades da oração. Jesus está trazendo os discípulos a pensar sobre o poder da oração para a sua vida, para a igreja. Talvez quando ele diz este monte, ele estivesse apontando naquele momento para o Monte das Oliveiras, naquele local aonde tantas vezes os discípulos passaram. E aí é claro que as interrogações vieram à mente dos discípulos: como poderia este monte, o Monte das Oliveiras, lançar-se ao mar? É claro que não é como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você pode ordenar ao Monte das Oliveiras para que se lance no mar Mediterrâneo. Esse não era o significado das palavras de Jesus. Pedro não podia fazer isso. Tiago, ou João, ou qualquer um dos discípulos não poderia fazê-lo. Para eles era uma impossibilidade total, mas claro que isso não é impossível para Deus. Deus criou os céus e a terra. Foi Deus que formou as planícies e formou as montanhas. Foi Deus que trouxe à existência os picos e os vales. Ele poderia aplanar os montes, como ele poderia fazer abismo nas planícies. Ele é todo poderoso. Mas esse não é o foco, este não é o alvo, este não é o objetivo das palavras de Jesus. Lembremos do contexto em que essa promessa está inserida. Nos versículos 20 e 21, Jesus tinha acabado de amaldiçoar a figueira. E os discípulos se maravilhavam que ela secou tão rapidamente. Vocês se lembram? Jesus vai passando, vê uma figueira muito bonita, e nela procura figos, alimento para saciar a sua fome, e não encontra, e a amaldiçoa, e no dia seguinte, aquela figueira está seca. É claro que tudo isso que acontece tem uma finalidade, porque tem uma relação com Israel, há uma analogia com o povo de Israel. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês ficaram maravilhados com o que eu fiz com a figueira, pois o que eu fiz com a figueira, eu posso também fazer com esta montanha. Vocês poderão enfrentar as montanhas de suas vidas, e vocês terão autoridade para mandar os montes, os obstáculos, as provações, as lutas que vocês estão passando, serem lançados fora, se assim vocês o fizerem na autoridade do Senhor. Para um discípulo,
lançar uma montanha ao mar, duas condições devem ser atendidas. E essas condições não são condições sobrenaturais, são condições humanas. Deus, através da sua palavra, nos revela que para nós exercitarmos a nossa fé, para que nós possamos colocar a nossa crença em ação, precisamos de duas condições, de dois pré-requisitos. Primeiro, precisamos falar com a montanha, ou seja, crer que acontecerá o que você diz. Se você diz para a montanha lançar-se ao mar, isso acontecerá, ou seja, você tem que ter autoridade, você tem que falar com a montanha. A segunda coisa é você não duvidar em seu coração, não deixar pairar a dúvida. Vejamos então a primeira condição: fale com a montanha. Atender essa condição, queridos, é bem difícil. Ter a coragem de falar com a montanha é algo desconcertante. Falar com um problema que você está passando, que você está vivendo, com algo que você acredita ser impossível de ser vencido, de ser alcançado, é algo difícil de acontecer. Que tipo de pessoa olha para uma montanha e fala com ela? Se você fizer isso regularmente, as pessoas começarão a questionar a sua sanidade. No entanto, é exatamente isso que Jesus diz aos seus discípulos que eles devem fazer. É isso que Jesus está dizendo a cada um de nós, para que nós possamos falar com a montanha, com o monte, com o problema que nós estamos passando. O pastor Elmer Tolls afirmou que Deus honra aqueles que se atrevem a dizer em voz alta o que estão pedindo que Deus faça. Às vezes nós não temos coragem de falar publicamente, em voz alta, aquilo que nós queremos que Deus faça. Às vezes porque os nossos pedidos são vergonhosos, vão de encontro à palavra de Deus. Se isso for o motivo, a melhor coisa a fazer é deixar esse pedido de lado, porque certamente essa não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas se ao contrário, você tem a certeza de que este teu pedido agrada o coração de Deus, então abra a sua boca e fale aquilo que deseja o seu coração. Pode ser, por exemplo, iniciar uma congregação onde haja um apelo para a pregação do Evangelho. Que projeto louvável! Se investir num local onde vidas não têm um ambiente propício para receber a palavra de Deus. E aí a igreja ser motivada a abrir um trabalho nesse local. Pode ser um investimento que se queira fazer na casa do Senhor, para melhorar as condições de instalação dos irmãos, como nós queremos colocar energia solar aqui na igreja. Ou, quem sabe, pode ser pedir a Deus para curar alguém de um câncer em um estágio avançado. Devemos, queridos, falar abertamente sobre nossos sonhos impossíveis e orar publicamente sobre o que Deus colocou em nossos corações. Se Deus colocou isso no seu coração, se você tem essa convicção de que isso é a vontade de Deus, abra a sua boca. E não somente isso, conte com a oração de outros irmãos. Isso nos faz crer e confiar em um Deus que é soberano. Um Deus que tem um controle sobre todas as enfermidades. Um Deus que tem o controle sobre todos os bens materiais deste mundo. Um Deus que tem um controle para transformar o coração de pedra em um coração de carne. Quando você fala para a montanha do impossível, você está fazendo o que Jesus disse para fazer. Na Bíblia, nós encontramos exemplos de homens e mulheres que às vezes, ou na verdade, muitas vezes, Deus os chamou para acreditar nele para coisas que humanamente falando não fazem sentido. Mas quando ousaram acreditar em Deus, viram como isso era lógico. Quem não se lembra de Abraão? Abraão estava bem na sua família, estava muito bem localizado, tinha os seus bens, tinha sua esposa, seus pais, a família toda ali. Mas Deus lhe dá uma ordem para deixar tudo, abandonar tudo e ir para onde Deus o estava enviando. Aquilo que parecia não ter lógica, aquilo que parecia ser um sonho improvável, se transformou num projeto de Deus para a vida de Abraão, mas não apenas para Abraão, mas para a nação de Israel. Às vezes, queridos,
Deus nos dá sonhos, nos dá projetos, que no momento inicial nós acreditamos que não são de Deus, ou que não são realizáveis. E aí Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos levando, Deus vai nos mostrando os caminhos, até que aquilo se torna algo real. Devemos crer em Deus primeiro, mesmo quando isso desafiar o senso comum. Mesmo quando isso for contra a ciência. Mesmo quando isso for contra os nossos instintos de preservação. Quando nós olhamos a história de muitos homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus para pregar às nações, que deixaram o conforto dos grandes centros, deixaram a companhia de familiares, deixaram os projetos de um crescimento econômico e se lançaram na seara do Senhor para pregar o Evangelho e ali testemunhar o grande amor de Deus pelos perdidos, a gente poderia dizer, isso é uma loucura. Mas a loucura para o mundo é a glória de Deus para a vida do homem. Todos nós temos montanhas de dificuldades em nossas vidas. Às vezes, são grandes tarefas colocadas diante de nós, e temos pouca força pessoal para enfrentá-las. Alguém poderia, eu jamais vou ter como vencer essa tarefa. Isso é algo que eu não posso realizar. Não tenho como concluir o meu mestrado, o meu doutorado. Não tenho como finalizar essa tarefa que me foi colocada no meu trabalho. Não tenho como realizar essa obra que está nas minhas mãos. Às vezes, queridos, essas montanhas são relacionamentos quebrados ou hábitos de pecado. Pecados que continuamente assolam e acorrentam vidas. Pessoas que não conseguem se desvencilhar do pecado. E às vezes até mesmo o alimentam. Algumas dessas montanhas estão fragilizando, estão afastando homens e mulheres de Deus. Talvez sua montanha possa envolver acreditar em Deus em relação a um problema de saúde. Talvez você diga, Senhor, já tenho orado, já tenho clamado, e esse problema não tem resolvido. Eu tenho visto o meu pai definhar, eu tenho visto minha mãe esmorecer. Ou quem sabe um ente querido que está longe do Senhor, que está afastado dos caminhos de Deus, a quem você viu crescer na casa do Senhor, a quem você amou e cuidou com tanto zelo nos seus primeiros dias de existência e agora está distante dos caminhos do Senhor. Ou pode significar confiar em Deus em meio a um casamento fracassado, em frangalhos, prestes a uma separação, a um divórcio. Qual será a montanha que você precisa falar para que seja lançada no mar? Uma parte importante de ver as montanhas se movendo em sua vida é ter a coragem de falar com a montanha, porque você acredita que Deus pode lançá-la no mar. Na autoridade do Senhor, o Senhor ouvirá a tua oração. Há uma passagem que vai nos ajudar a aplicar à nossa vida essa primeira condição. Abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 11, verso 24, e acompanhe a leitura. Diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Eu poderia dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, a sua abrangência. Tudo o que vocês pedirem. Tudo é a abrangência. Segundo, há uma condição. Creiam que já receberam. É necessário crer. É necessário acreditar. Não pode ser incrédulo. Não pode duvidar. Terceira, é definitiva. Assim lhe sucederá. Desse jeito acontecerá. É a promessa de Deus para nossas vidas. Observe, queridos, que nesse mesmo versículo, nós temos 3 tempos verbais. Ao presente, tudo o que vocês pedirem, aquilo que você está pedindo, é o teu presente, é o teu pedido hoje. Mas também refere-se a um passado. Creiam que já o receberam. Você já recebeu, mas envolve o futuro. Assim lhe sucederá. Queridos, nós devemos orar no presente, com a certeza de que Deus já atendeu ao nosso pedido, mesmo que a resposta só venha no futuro. E porque Deus é Deus, nós podemos ter certeza de que Ele está trabalhando,
Ele está respondendo às nossas orações, mesmo antes de nós a proferirmos. É por isso que o salmista diz que antes mesmo da palavra me chegar à boca, antes mesmo de eu abrir a minha boca, antes mesmo de eu expressar o desejo do meu coração, o Senhor já sabe tudo o que eu necessito. Talvez você diga assim: então, pastor, por que nós precisamos orar se Deus já conhece? Porque reconhecemos com isso a nossa dependência do Senhor. Porque nós reconhecemos com isso a soberania do nosso Deus. Porque nós fazemos assim, nós nos humilhamos diante do Todo-Poderoso. Queridos, o Senhor vive fora do tempo. As orações que nós fazemos hoje, tem certeza do cumprimento ontem, mesmo que só as recebamos as respostas no amanhã. Para nós, isso acontece dentro dos 3 momentos do tempo: passado, presente e futuro. Porém, o nosso Deus é atemporal, o nosso Deus é eterno, Ele é de geração em geração. O Senhor é aquele que está além da existência humana. Acreditar antecipadamente, queridos, é como um jovem casal que monta um berço antes mesmo de a esposa estar grávida. É como comprar um presente de Natal em setembro, mas escondê-lo até dezembro. Na oração, a nossa parte é confiar completamente em Deus, enquanto esperamos que as respostas venham. Se seu pai quer que você tenha, pode ainda não estar em suas mãos, mas já está no armário. Isso é crer, isso é confiar, isso é acreditar. Essa é a primeira condição. Mas há uma segunda condição que esse versículo nos mostra: não duvide em seu coração. Essa condição também precisa ser atendida. Às vezes, queridos, quando nós oramos, nós temos a promessa de uma bênção específica e podemos orar com total confiança. Mas muitas vezes, nós oramos sem saber o que Deus fará. Nem toda oração se enquadra aqui na promessa do versículo 24, porque Deus nem sempre nos dá esse tipo de fé. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele governa o universo. Porém, às vezes, quando oramos, Ele nos dá fé para acreditar em coisas incríveis. Eu mesmo já ouvi testemunhos de pessoas que oraram frente a doenças terminais e outras pessoas foram curadas. Eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam com seus lares quebrados, o casamento já à beira do divórcio, e hoje estarem totalmente reconciliadas, reatadas, vivendo um constante amor. Mas outras vezes, queridos, nós oramos com menos certeza, ainda que confiando no Senhor, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para a nossa vida. À luz do ensino de Jesus, queridos, nós podemos tirar as seguintes aplicações. Quando nós oramos, nós devemos crer que acontecerá o que nós dizemos. Nós não podemos questionar a capacidade de Deus de realizar aquele pedido ou de atendê-lo. Nós precisamos perseverar em oração. Nós somos a geração que nós queremos que as coisas aconteçam de imediato. Nós pedimos algo a Deus e já ficamos ali no relógio. Eita, Deus está demorando. Jesus já passou 1 minuto e ainda tu não me atendeste o pedido. O que é que está acontecendo, cara? Eu fico pensando, queridos, na mãe de Agostinho, que orou 20 anos pelo retorno do seu filho à casa do Senhor. Aquele jovem nasceu no Evangelho, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus ensinados pela sua mãe, mas afastou-se dos caminhos do Senhor aos 18 anos, deixou e lançou-se nos braços do mundo, e durante 20 anos largou a sua vida em todo tipo de orgia que lhe fosse concedida. Mas aos 38 anos, ele foi impactado pela palavra, e ele voltou e se tornou o grande homem de Deus, para abençoar a igreja do Senhor. Queridos, nós às vezes não sabemos o tempo de Deus, nós não sabemos quanto tempo a noite vai durar, quanto tempo nós estaremos chorando, mas estejamos certos que amanhã trará um novo dia de alegria, de bênção e de vitória. Precisamos aguardar a resposta de Deus. Grandes homens e mulheres de fé são abundantes em todas as páginas da Bíblia. A Bíblia tem histórias de heróis, profetas, pregadores e reis que seguiram a Deus e nos deixaram bons exemplos a seguir. E a gente tem aí
a coluna, a relação dos heróis da fé lá de Hebreus. Mas deixe-me contar a história de 3 homens de grande fé, que não estão com seus nomes na Bíblia, mas estão com seus nomes no livro da vida. O primeiro deles nasceu na Alemanha, converteu-se aos 20 anos, seu nome, George Miller. Em 1829, ele foi para a Inglaterra, onde ele trabalhou para o Senhor até o final da sua vida. A vida deste homem, queridos, foi marcada totalmente pela prática da caridade. Se alguém que vislumbra trabalhar no social e quer ter um exemplo, conheça a vida de Miller. Seu maior trabalho foi nos orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Ele começou atendendo 2 crianças. O trabalho foi crescendo com o passar dos anos e chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada menos que 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos e educados. Ao todo, pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos durante a sua vida. Nunca ficaram sem uma refeição, mas muitas vezes as respostas das orações chegavam na última hora. Às vezes eles sentavam para comer com pratos vazios, mas a resposta de Deus nunca falhava. A confiança que Miller tinha que Deus iria prover a alimentação da sua família e daquelas crianças inspira muitos crentes até hoje. E o seu trabalho amoroso e persistente transformou a igreja local, e a mensagem do Evangelho alcançou várias vidas que enxergavam a bondade e providência do Senhor através de seu servo. A segunda metade do século XIX nos apresentou um outro grande homem de fé, Hudson Taylor, o maior missionário que a China já conheceu. Durante todo o seu trabalho naquela terra, que durou aproximadamente 51 anos dedicados à pregação do Evangelho no interior da China, ele estabeleceu 20 bases missionárias. Ele levou quase 850 missionários para o campo. Ele treinou aproximadamente 700 trabalhadores chineses. Ele arrecadou mais de 4 milhões de dólares pela fé e desenvolveu igrejas na China, que alcançaram 125 mil pessoas. Acredita-se que ele somente tenha trabalhado diretamente na conversão de pelo menos 35 mil homens e mulheres chineses. O legado desse irmão em Cristo permanece até hoje. Entre a sua ética de trabalho e sua absoluta confiança em Deus, ele inspirou milhares a abandonar os confortos do Ocidente para levar a mensagem cristã ao vasto e desconhecido interior da China. Embora o trabalho missionário na China tenha sido interrompido pelo comunismo em 1949, a missão para o interior da China continua até hoje, com outro nome de agência missionária, atuando com diversas estratégias para alcançar os chineses. E por último, eu quero falar de um pastor haitiano, que não é muito conhecido. Seu nome, Sidoine Lucien. Ele pastoreou uma igreja batista na aldeia de Pinhon, no norte do Haiti. O Haiti é o país mais pobre, mais miserável das Américas. Na década de 70 e 80 do século 20, naquela época, aquela região não tinha estradas pavimentadas, não tinha água encanada, não tinha sistema de esgoto e pouquíssima rede elétrica. Ele administrava uma igreja de aproximadamente 1.000 pessoas, com 6 pastores associados, 3 casas para viúvas, uma escola primária, e estavam começando um orfanato e comprando terras para construir um acampamento cristão. Tudo isso com um orçamento pequeno, apertado, difícil de acreditar, mas algo real. Muitos daqueles crentes andavam descalços por 2h30 em estradas de terra para ir aos cultos da igreja. Eles serviam ao Senhor com alegria. Certa vez perguntaram ao pastor Sidoine: como você faz isso? Ele disse: a nossa igreja não é como outras igrejas do Haiti, onde os pastores são ditadores. Eles apenas dizem: faça isso, faça aquilo, e os membros de suas igrejas têm que fazer. Deus me mostrou um caminho diferente. Tudo o que faço é ajudar as pessoas que o Senhor me envia. Quando eu os ajudo, Deus me envia mais, e Ele sempre me dá o que eu preciso. Assim, quando eu ajudo os irmãos, Deus me ajuda. Após a morte daquele pastor, aquele trabalho foi feito. Queridos, o pastor Sidoine falou palavras de fé,
E no bom tempo de Deus, a montanha começou a se mover e se lançou ao mar. E aí você poderia perguntar, por que estes testemunhos deveriam nos surpreender? É porque Jesus disse que isso iria acontecer. Mas infelizmente, mesmo que Jesus tenha declarado que isso iria acontecer, há muitos, inclusive crentes, que duvidam das palavras do Senhor. Que diante de um desafio, que diante de um chamado, simplesmente se negam a acreditar, a crer. Infelizmente, hoje a nossa geração é uma geração incrédula. É uma geração do ativismo, que corre para um lado, que corre para o outro, mas não vive o Evangelho, não dá passos de fé. Queridos, nenhuma oração feita com fé pode falhar. Às vezes, Deus responde exatamente como oramos. Você tem um pedido, e aí você vê aquele seu pedido ser atendido. Quantas vezes nós não já vimos testemunho de pessoas que pediram algo a Deus e vieram testemunhar que aquilo lhes foi concedido? E que coisa maravilhosa ouvirmos esse tipo de testemunho. Isso é motivador, é incentivador. Mas também, queridos, há respostas que vêm de forma diferente, que não necessariamente é aquilo que nós pedimos. Às vezes até mesmo é totalmente o oposto. Às vezes aquela solicitação, aquele pedido, aquela necessidade que apresentamos a Deus, tem um caminho totalmente diferente daquilo que nós gostaríamos. Nós já vimos isso acontecer. Quantas vezes nós não clamamos pela saúde de pessoas que nós amamos, e assim mesmo essas pessoas descansaram no Senhor, achando nós que o fato delas descansarem no Senhor era motivo de tristeza para nós. E esquecemos que é para o Senhor que nós vamos voltar um dia. Mas nós nos apegamos tanto a este mundo, ou nos apegamos tanto às coisas e às pessoas desse mundo, que nós não queremos nos livrar delas, ou não queremos soltá-las. A resposta também pode demorar. Às vezes nós pedimos algo a Deus, e queremos no nosso tempo, mas precisamos lembrar que as coisas acontecem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E o Senhor pode substituir por algo melhor. Às vezes você vive pedindo aí, sonhando com alguém, aí, pastor, me manda fulana, e aí Deus manda outra muito melhor. Foi o que aconteceu comigo, né? Pedi uma e Deus mandou uma superior. É assim que Deus faz. Precisa plantar, investir, viu, irmãos? Ou o Senhor pode substituir também no tempo dele, como nós falamos, ou nos dá graça para suportar que o que pedimos pode ser removido de nossas vidas. Pode ser que você esteja pedindo algo a Deus, e Deus simplesmente queira remover isso da sua vida. Queira dizer, olha, isso não é bom para você, isso vai redundar em prejuízo para a sua vida. Naquele momento, você não aceita, você não entende, você reclama, você murmura, mas passado o tempo, você vai ver que ali foi bênção de Deus, ali foi livramento de Deus para a sua vida. Deus cuidou de você. No entanto, queridos, em tudo isso, Deus ainda responde a nossa oração. Deus tem resposta para nós. Pode ser não no nosso tempo, pode ser não a nossa resposta que nós queremos, pode ser a nossa resposta, pode ser que Ele mude o que nós queremos por outra coisa melhor, mas Deus sempre vai nos responder. Se nossas orações estiverem dentro da vontade de Deus, podemos pedir o que quisermos a Deus, e Ele nos responderá de acordo com a sua vontade. Muitos se recusam a confiar nessa grande promessa de Jesus. Se não vemos esta promessa como atingível, perdemos o importante auxílio do Senhor. Nós vimos nessa ministração de hoje que Jesus não está se referindo a montanhas literais, mas a obstáculos maiores e mais poderosos. Porque a montanha, ela não vai nos ferir. A montanha não vai nos causar danos. Mas as tentações, as lutas, as provações, as enfermidades, isso certamente vai nos causar dor e sofrimento. As montanhas são usadas simbolicamente na Bíblia para descrever forças poderosas, como lá em Isaías capítulo 2, verso 2, tarefas enormes, como Zacarias capítulo 4, verso 7, barreiras impenetráveis, como Isaías 41, versos 14 e 16 e Zacarias 14, 4. Outro grande exemplo de remoção de montanhas, queridos, se refere à obra de João Batista, que ao reestruturar radicalmente as vidas das pessoas para preparar a vinda de Cristo, ele cumpriu a profecia de Isaías 40, verso 4.
todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Não precisou de trator, não precisou de escavadeira, foi a palavra profética de João Batista que aplanou toda aquela terra. Talvez Deus esteja te chamando para aplanar grandes montanhas, montanhas que estão se erguendo para vir te destruir, montanhas que estão querendo roubar a tua comunhão com Deus, montanhas que estão tirando o teu foco da comunhão da igreja. E Deus está te chamando com um propósito de um novo tempo na sua vida. Deus remove montanhas quando o seu povo pede com fé. Ele pode afastar montanhas de avareza, de egoísmo, de inveja, de ódio, de sensualidade. Montanhas do nosso século, que se levantam barreiras, que inibem o nosso crescimento espiritual e que retardam a expansão da sua palavra. Ah, que está tão bom. Por que pregar o evangelho no outro bairro? Por que abrir uma congregação no outro município? Vamos crescer. Nada impede que cresçamos, mas que possamos alargar as nossas tendas. Queridos, às vezes essas montanhas da incredulidade, da dúvida também nos fazem perder o foco do ide e pregar o evangelho. A outra maneira de nós dizermos, ou de nós nos referirmos a essa promessa: você nunca vai poder mover uma montanha, mas Deus poderá. Então pergunte a Ele, peça-lhe para fazer o que só Ele pode fazer. Quando você se deparar com uma montanha de impossibilidade, vá ao Senhor e implore a Ele que mova essa montanha para você. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho forças. Pastor, as dúvidas pairam na minha mente. Pastor, eu estou tão descrente. Peça a misericórdia de Deus, peça que o Senhor te dê fé, que Deus te faça um vencedor, para que você possa ver a grande bênção que o Senhor tem preparado para a sua vida. Que você não possa viver à margem das promessas de Deus, mas que você possa abraçá-las, tomá-las para si. Nada, queridos, é grande demais para pedir, e nada é difícil demais para o Senhor atender. Portanto, que você, que nós, que o povo de Deus continue orando, que nós continuemos pedindo as promessas de Deus, que nós possamos dizer ao monte: seja lançado ao mar. Então, afaste-se e veja o que o Senhor fará, porque Ele fará o monte e as montanhas que se erguem na sua vida serem lançadas ao mar. Se você nessa noite está com alguma grande dificuldade, algum grande monte na sua vida, um grande obstáculo que você não tem como remover, que você acredita que não tem forças de vencer, creia num Deus do impossível, num Deus que te deu autoridade, que Deus te concedeu fé para vencer todas as barreiras, para dizer aos montes: saia e lance-se no mar. Se você tem essa grande dificuldade, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida.